Vamos lá, meus caros, e aí vamos terminar essa parte agora, né? Então preste atenção. Vamos falar agora das formas de exploração do ouro no Brasil e uma das revoltas nativistas mais conhecidas aí, que é a revolta dos Emboabas. Então vamos lá. As formas de extração do ouro do Brasil, né? Para que vocês, acredito que muitos de vocês saibam aí, o ouro no Brasil é chamado de ouro de aluvião. Por que ele recebe esse nome? Porque ele é um ouro facilmente extraído e facilmente encontrado, né? Havia no Brasil duas formas de exploração do ouro. A primeira forma de exploração do ouro era a faiscação, que é a questão do garimpo, ligado lá à peneira mesmo, né? E a outra forma é a lavras. A lavras reunia um número enorme de pessoas trabalhando. Você muitas vezes conseguia desviar até uma área, uma parte ali do rio que passava. Então você tinha ali 20, 30, 40, 50 pessoas trabalhando, 50 escravos trabalhando por você ali para extrair o ouro. Lógico, quem tem uma lavras vai conseguir extrair uma quantidade de ouro muito maior do que aquele indivíduo de forma isolada que atua na faiscação. Esse é um ponto essencial, né? Entre os anos de 1709 e 1710, nós temos aqui um conflito que vai estourar na região ali das Minas Gerais, a Guerra dos Emboabas. Quem são os Emboabas? Os Emboabas são chamados de forasteiros, que significa aqueles que não pertencem à região. Os paulistas consideravam-se como os verdadeiros proprietários da região de Minas Gerais, da região de Minas, né? Não é à toa ali que a capitania de São Paulo, ali você tinha a região de Minas incorporada. Porém, com a chegada de um número enorme de pessoas ali, para fazer a exploração do ouro, os paulistas eram os mais enfraquecidos e atuavam na faiscação. Muitas pessoas que eram da região ali nordeste, que se deslocaram para a região também, como latifundiários, pessoas que atuavam no açúcar, conduziram até mesmo seus escravos, também atuavam com a faiscação. Mas o grande problema ali para os paulistas eram os grandes homens portugueses que chegavam com uma estrutura financeira muito grande, muitos membros ali da burguesia portuguesa, alguns da alta burguesia, com uma estrutura e capacidade de trazer escravos para a região, que era uma enormidade, montando lavras gigantescas. Dentro desta situação toda, os motivos estão ligados às formas de exploração. O que acontece? Esses portugueses, eles tinham capacidade de explorar muito mais ouro e extraíam muito mais ouro. Os paulistas achavam-se injustiçados, porque eles descobriram a região e eles não tinham condições de explorar aquela quantidade. Então eles queriam a expulsão ali dos portugueses, dos forasteiros daquela região. E aí vem um ponto importante que muitas vezes não é muito discutido na historiografia, mas eu acho que é fundamental. Muitos daqueles latifundiários nordestinos que foram para a região e montaram suas lavras não apoiaram os paulistas. Apesar desta revolta ser uma revolta nativista que coloca brasileiros contra portugueses, muitos nordestinos e nordestinos que eram latifundiários apoiaram ali naquele momento os portugueses. Ai, professor, nossa, os caras... Para! Por que os nordestinos apoiaram os portugueses, esses grandes nordestinos que eram grandes proprietários de escravos, proprietários de terras do Nordeste, e ali tinham grana para investir em lavras? Porque é o seguinte, uma das reclamações não era a presença ali apenas da figura do português, dos portugueses, mas a forma de exploração do ouro, em que muitos latifundiários nordestinos faziam da mesma forma, atuavam com a lavras. Então, qual é o ponto essencial aí? O que garantia aos nordestinos que atuavam com lavras que lá no futuro os paulistas não irão fazer um movimento
contra eles, de expulsão a eles por estar atuando com lavras, e ali os paulistas não terem a capacidade de atuar com lavras, pois não tinham dinheiro. Percebam só aí aonde que está a grande situação? Então, por exemplo, muitas vezes foi feito de certa forma injusta aos nordestinos uma acusação a eles de traidores ali naquele momento, os latifundiários ali. Mas, meus amigos, aqui não estamos falando de traição ou de nativo, de brasileiro, quem é ou quem não é. Aqui a gente está falando de uma situação econômica, e é esse ponto é essencial para a gente abordar aqui. E nesse ponto, como atuação econômica, cada um está olhando para o seu lado. Não existe um sentimento de nação brasileira. O sentimento que existe é quanto vai pesar no meu bolso. Esse é o ponto. Então, ali, vamos desprender um pouco desse sentimentalismo, né? E trazer de uma forma racional os nordestinos ali, os latifundiários, que deixaram suas fazendas e atuaram ali, por exemplo, como produção de lavras, apoio os portugueses, pois não tinham garantia se depois, lá no futuro, os paulistas também não iriam se revoltar contra eles, né? A coroa portuguesa apoia os portugueses, né? E com isso garante a vitória da coroa. Isso inicia um processo de organização administrativa da região. Entre elas, um ponto mais importante será a separação de São Paulo com a região de Minas. Surge nesse momento a Capitania de Minas Gerais, administrada agora essencialmente pela coroa portuguesa. As questões referentes à administração, imposto, tributação e como vai ficar agora para frente, inclusive tem mais uma revolta para a gente mencionar, que é a revolta dos mascates. Isso vai ficar para a nossa próxima aula. Um beijo a todos, galera!